Gurizada, o negócio é o seguinte, o técnico Diego Aguirre acaba de completar 3 meses à frente do Internacional nesta sua segunda passagem na temporada 2021. Neste vídeo, eu quero conversar com você sobre os méritos de Aguirre como internacional, o que ele conseguiu avançar e não é pouca coisa, e as missões de Aguirre nesta segunda parte decisiva do Campeonato Brasileiro. É agora, depois da vinheta. Tá valendo a tua inscrição, tá valendo o teu like. No sininho tu ativa as notificações aqui no canal do Menega. São 3 meses de Diego Aguirre nesta sua segunda passagem à frente do Internacional. Ele que foi anunciado em 19 de junho e estreou na semana seguinte. Acumula 18 partidas com 7 vitórias, 8 empates e apenas 3 derrotas. Para o Palmeiras, no Beira-Rio 2-1, para o São Paulo, também em casa no Beira-Rio por 2-0, e para o Atlético Paranaense fora de casa por 2-1. O aproveitamento do Aguirre é de quase 54%, para que sejamos exatos, 53,7% nos 18 jogos, 54% dos pontos é o que ele conquista. Antes de seguir com a minha análise, além do convite pela tua inscrição aqui no canal do Menegas, eu quero te convidar para que tu conheça aqui no cantinho, tá, ó, o meu Instagram, Meneghetti Jornalista, Meneghetti com Ghetti, te inscreve lá no meu Insta, tem muita coisa legal para tu te divertir e conhecer um pouco mais do meu trabalho e do meu dia a dia. Portanto, o Aguirre tem quase 54% de aproveitamento em 18 jogos no Internacional. Ele tem de resultados negativos mais representativos, é claro que a eliminação na Libertadores da América, nos pênaltis, né, aquele jogo 0-0 no Beira-Rio, o Inter perdeu pênalti durante o jogo, o Inter perdeu na decisão por pênaltis, a gente sabe como é que foi o jogo, e tem um empate em casa também contra o Cuiabá, um resultado ruim. Como resultados mais expressivos, mais importantes, obviamente a vitória acachapante, né, para o Flamengo, 4-0 sobre o Flamengo do Renato no Maracanã, 4-2 sobre o bom time do Fluminense no Beira-Rio na sequência, a vitória sobre o Fortaleza, que é um emergente, que é a sensação do campeonato, e tem bons empates contra o Corinthians, contra o Santos, fora de casa, contra o Grêmio na Arena. Eu tenho que lembrar que o Internacional vem de 2 anos aí de resultados ruins, teve aquele Granal do Abel em janeiro, agora teve um empate fora de casa, com o Grêmio na Arena. E então este é o retrospecto do Aguirre. Vamos falar daquilo que ele avançou, dos seus méritos. Tem um deles que eu acho que é o mais importante. Eu começo destacando o fato de ele ter efetivado um jovem goleiro como titular. O Aguirre tinha total razão em tirar o Lomba, em o Internacional emprestar o Danilo Fernandes e apostar no jovem Daniel, que é uma das revelações deste campeonato brasileiro, não apenas do Internacional. A consolidação a partir daí também, mas principalmente com a chegada do uruguaio Bruno Mendes, o Aguirre botou para jogar, botou o melhor para jogar na posição, do sistema defensivo. Ele consolidou um sistema defensivo que eventualmente erra, que eventualmente tem suas vulnerabilidades, mas é outro sistema defensivo com o Aguirre. A definição de um padrão tático e de um time titular. O Aguirre definiu. Ele não morre abraçado, ele eventualmente faz mudanças, mas ele definiu, e eu até contesto, acho que às vezes ele pode tornar o time mais ofensivo, mas a partir do jogo contra o Flamengo ele definiu um esquema tático, 4-2-3-1, e um time titular, que a gente já conhece, decora, o time titular do Aguirre. A afirmação, o retorno de Edenilson como protagonista da equipe, ele que estava embaixo, depois que o Abel sai, o Edenilson tem dificuldades para se reencontrar, cresce fisicamente, o Internacional consegue remobilizá-lo do ponto de vista emocional, tanto é que ele já acumula neste ano 2 convocações consecutivas para a seleção brasileira do técnico Tite. Eu também tenho que jogar na conta do Aguirre por conta de um esquema tático definido, por conta de um posicionamento ajustado e correto para o Edenilson. Missões de Aguirre, ele ainda tem o que fazer. Eu nem falei do ponto mais importante, que eu acho que é o seu grande trunfo. Missões de Aguirre, a recuperação de um jogador e a consolidação de um outro. A consolidação eu me refiro a Taison,
que não faz uma temporada ruim no Internacional, a gente sabe que ele veio do leste europeu, tem toda uma transição, mas pode render mais. Ele teve alguns lampejos, alguns bons momentos, mas precisa colocar isso como seu padrão. Pode render mais e é importante para o Internacional. Eu não estou questionando o futebol do Tyson, que eu acho que já está dentro de um padrão que se espera para quem chegou em meio à temporada. Mas ele tem futebol e ele pode render mais. Esta é uma missão do Aguirre. E principalmente a recuperação de Patrick, que a gente está até questionando se vai ser titular contra o Atlético Mineiro. Esse é um jogador que teve uma queda, que com o Abel teve um rendimento e que a partir daí teve alguns lampejos, mas não conseguiu mais ter uma sequência de boas atuações, e ele é importante, ele está numa linha justamente que define a transição, a evolução do meio para frente do Internacional na linha de 3, 4-2-3-1. Ele é um dos três, Edenilson, Tyson e Patrick, e, portanto, seu rendimento é realmente muito importante para o Internacional. E tem um aspecto a corrigir, que é este hábito, esta rotina do Aguirre, de lá pelos 10, 15, 20, 25 minutos do segundo tempo, colocar o Paulo Guerreiro no time e deslocar o Yuri Alberto pelo flanco, pelo lado. Eu não acho inteligente isso. Eu acho que até os dois podem jogar juntos, eventualmente, dentro da área, conforme uma necessidade. Mas tirar o Yuri Alberto da área, colocá-lo pelo lado, para que entre o Paulo Guerreiro, que ainda está completamente desembocado, eu não acho que seja a melhor medida para o Internacional. Acho que ele precisa rever e corrigir isso. E a grande virtude, o grande trunfo, o grande mérito do Aguirre, na minha opinião, é que ele devolveu ao Internacional um espírito competitivo. O Inter é um time que briga pelo resultado, inclusive nos minutos finais do jogo. Foi assim contra o Fortaleza, quando fez gol aos 47. O Inter é intransigente, foi assim com o Santos, em que sai na frente, toma a virada e vai buscar até o finalzinho do jogo. Ele foi mexendo, ele foi botando Edenilson de lateral, Paulo Vitor na esquerda, ele foi tentando ajustar o time e chegou ao empate. O Aguirre devolveu ao Internacional algo que havia sido perdido com o seu antecessor, o espanhol Miguel Ángel Ramírez. O espírito competitivo. Este é o grande trunfo, é o grande mérito de Aguirre nesta que é a sua segunda passagem como técnico do Inter. Tá valendo a tua inscrição no meu canal, dá esta força, dá esta moral, assim como o teu like. Tu é muito bem-vindo também nos comentários. Não esquece, vai lá no meu Insta, Meneghetti Jornalista. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.